Vamos abrir agora Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. O texto diz assim, capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu servo jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados nas minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino, os membros da igreja, serão lançados para fora, muitos deles, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu quero falar nessa noite sobre o poder curador de Jesus. E quero explorar apenas um aspecto desse poder curador de Jesus. Eu quero falar sobre, em primeiro lugar, que só Jesus tem poder ilimitado. Só Jesus tem poder ilimitado. Você pode dizer isso comigo? Só Jesus tem poder ilimitado. Eu vou mostrar nesse texto momentos em que Jesus, ele revela o seu poder ilimitado. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve pela internet, não importa onde você está, no Brasil, fora ou em Londrina, pela televisão, que Ele tem poder ilimitado para mudar a sua história nesta noite. Você podia dar um amém diferente, hein? Bem diferente, quando eu estou dizendo que Ele pode mudar a sua história nesta noite. Porque Ele pode, e não há impossíveis para Ele. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós encontramos no contexto do capítulo 8, há vários capítulos e todos eles têm um foco. Por exemplo, quando lemos os capítulos de 1 a 4 de Mateus, o que nós encontramos ali? Nós encontramos a pessoa do Rei, Senhor Jesus. Fala sobre o seu nascimento, como Jesus nasceu, o cumprimento da profecia no capítulo 1 e vai falando até o versículo 4. Então ali fala sobre a pessoa do Rei. Jesus é Rei. Mateus foi escrito para uma audiência judaica e os judeus esperavam o Messias, o Rei Messias, um rei que viria para mudar a história deles. Os judeus não aguentavam mais o jugo dos romanos. O Império Romano dominava a Palestina. Eles queriam ficar livres
do poder dos romanos, da exploração financeira dos romanos, através dos impostos, de toda a luta que eles viviam. Então os judeus esperavam o Messias, o rei. Então capítulos de 1 a 4 fala da pessoa do rei. Versículos 5, 6 e 7 fala sobre os princípios do rei. Os capítulos 5, 6 e 7 é o que nós chamamos do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, irmãos e irmãs, está a síntese de todo o ensino do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele aborda todas as áreas que são cruciais da nossa própria vida. Se você quiser entender melhor isso, você precisa então estudar o capítulo 5, começando com as bem-aventuranças, e depois você vai vendo como o Senhor Jesus introduz ali ensinos preciosos em várias áreas da nossa vida. Então está falando sobre os princípios do rei, porque se ele é rei, esses princípios vão se estender para o reino do qual ele é rei. E quando nós entramos no capítulo 8, no capítulo 9, nós vamos encontrar então o terceiro princípio, que é, na verdade, o poder do rei. Quando mostra que Jesus, ele veio não apenas como rei, mas ele veio como Deus, ele veio como Senhor, ele nasceu do Espírito Santo, e agora este rei, para os judeus e para nós, o Senhor Salvador da nossa própria vida, ele veio com poder sobre todas as obras, sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. E ele começa mostrando seu poder em vários momentos de pessoas que estavam em sofrimento. E é por isso que nós lemos esses 3 milagres. O milagre do Senhor curando o leproso. Eu quero destacar um pouquinho mais a realidade do leproso no contexto daquela época. Ele curou aqui um soldado machucado, ferido, quase morrendo, chamado servo do centurião. E depois ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Hoje a febre não é nada, porque nós temos um antibiótico. Mas naquela época não existia antibiótico. E a febre matava. O que é febre? A febre é uma infecção de alguma coisa errada no nosso organismo. E se não for tratado, e os médicos aqui presentes sabem muito bem disso, se não for tratado a infecção, a pessoa pode morrer. E a febre é sinal de que tem alguma coisa errada no nosso organismo. E naquela época, não é que a febre matava. O mal que gerava a febre matava um tumor, um problema, uma infecção, e aquilo ia crescendo, tomava, e a pessoa morria. Então, irmãos, prestem atenção aqui. O Evangelho de Mateus, ele mostra a figura do rei, Senhor Jesus, e como ele tem poder sobre aquilo que é impossível. Quem é que pode, na verdade, sarar, curar realmente uma pessoa e dar a cura plena? Nós vemos aí, pela internet, pela televisão, muitas coisas dizendo que fulano opera sem cortar, até acontece isso, acontece aquilo, etc. Mas se você procurar acompanhar esses casos, meus irmãos e minhas irmãs, são casos que nem sempre são duradouros e verdadeiros. Mas o que Jesus fez, os milagres que Jesus operou, aquilo que ele realizou, foi de uma profundeza tal que transformou inteiramente a vida das pessoas que estavam em sofrimento. Por isso, queridos, após um sermão com provas insofismáveis, que nós vemos no capítulo 5, 6 e 7, pregado pelo Rei Jesus, nesses capítulos, certamente que o capítulo 8 seria uma resposta do poder daquele que pode todas as coisas. Não é que podia, mas que pode todas as coisas na nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite, meu irmão, minha irmã. Certamente alguns de vocês entraram aqui hoje à noite com indagações profundas, angústia no seu coração. Alguns passando momentos muito difíceis. Outros aqui tentando desistir da própria vida. Eu quero dizer que essa noite do milagre de Jesus na sua vida. Porque Ele pode.
E assim como Ele operou, Ele pode operar hoje. E Ele quer operar hoje. Porque, irmãos, o prazer de Jesus é trazer transformação inteira na nossa vida. Você quer nisso? Diga amém. Agora veja só, meus irmãos, o que são os milagres? Se nós pudéssemos perguntar o que são os milagres, eu quero responder mostrando 3 aspectos. Certamente para mim, os milagres são provas de quem Jesus é. Nicodemos ficou tão impressionado com Jesus, João capítulo 3, que nas minhas palavras, parafraseando o capítulo 3 de João capítulo 3, Nicodemos, que era um religioso, ele era um doutor da lei, ele era um entendido das coisas da religião, foi ter com Jesus de noite. E a palavra diz o seguinte: eu vim falar com o Senhor aqui, Rabi, ou Rabino, porque é o seguinte, ninguém é capaz de fazer o que o Senhor está fazendo aqui, nós estamos vendo, se Deus não for com essa pessoa. Então certamente Deus está na sua vida, porque se Deus não estivesse na sua vida, você não poderia fazer todas essas coisas que você está fazendo aqui no nosso meio. Porque Nicodemos, ele conhecia a religião, mas não conhecia quem Jesus era. Ele sentava no banco da sinagoga, ele frequentava semanalmente a sua igreja, mas ele não sabia quem Jesus era. Ele tinha um conhecimento da religião, mas não do poder de Jesus. E é uma grande diferença. Talvez muitos de nós aqui, nós estamos presos numa religião. Então as coisas de Deus, elas são levadas meio no bam. Até que cada um de nós venha a entender quem Jesus é, o que Ele quer fazer na nossa vida, como Ele pode mudar a realidade da nossa vida e gerar em nós um momento novo, uma expectativa nova do seu poder sobre a nossa própria vida. Então, para mim, quando eu leio a Bíblia, os milagres são provas de quem Jesus é. Ele pode fazer isso. Em segundo lugar, meus amados irmãos, eles são indicadores do que o Senhor Jesus, por onde o Senhor Jesus e como o Senhor Jesus, Ele quer conduzir o mundo. Porque Ele tem a palavra da esperança. Ele é a única esperança. Não tem outra esperança a não ser o Senhor Jesus. Ele fala de aspectos da transformação na nossa vida. Ele nos conclama para um novo rumo no nosso caminhar. Ele gera em nós uma expectativa de esperança eterna que a pessoa que não tem Jesus, ela jamais teria isso. Então são indicadores. O que Ele quer fazer ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso negócio, aonde nós estamos. E em terceiro lugar, os milagres, eles são um modelo. Eles demonstram uma verdade, eles mostram alguma coisa de como Jesus veio para nos alcançar, como Jesus veio para nos redimir, como Jesus veio para nos salvar, para mudar a nossa história, para nos fazer pessoas totalmente diferentes, com uma experiência nova. Vejam só, irmãos e irmãs, quando Jesus ele se encontrava com as pessoas doentes, o que Ele fazia? Jesus transformava o sofrimento em gozo e alegria. Ele arrancava das pessoas a enfermidade, a dor, a agonia que aquela pessoa estava vivendo. Ele trazia a cura, Ele trazia um momento novo na vida daquelas pessoas. E Jesus sempre se interessou pelo ser humano, sempre amou o ser humano, Ele sempre quis alcançar o ser humano para mudar a vida do ser humano, reconstruir o ser humano, colocar o ser humano num novo patamar da vida, de experiência com o poder dEle e com a graça dEle. Por isso, Ele tira, conforme diz lá em Mateus 11, 28, quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, angustiados, vinde a mim todos vós que estáis assim, e eu vos aliviarei. Essa é a proposta de Jesus, irmãos. E todas essas curas que Jesus faz, o milagre da salvação, é gerando essa mudança na vida de cada um de nós. Por isso que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque Isaías,
ele profetizou muito sobre a vinda de Cristo. Ele anunciou muito sobre a vida de Cristo. No capítulo 7, versículo 12, ele falou sobre a virgem, que daria à luz a um filho cujo nome seria Emanuel. E ele, na verdade, no capítulo 53, todo Isaías, na verdade o profeta Isaías, ele olhava para a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E lá no capítulo 53 de Isaías, ele fala sobre o servo sofredor. Ele descreve Jesus. 700 anos, 7 séculos antes de Jesus chegar, o profeta já faz uma descrição sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele veio como uma ovelha, que não abriu a sua boca, que foi levado para o matadouro. E diz lá o versículo 5, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele está falando de salvação, ele está falando de transformação. Irmãos, diante disso, por que nós vamos continuar carregando o peso da vida? A incerteza que ronda o nosso coração. A falta de convicção plena de que nós somos chamados, escolhidos, para viver uma vida nova, transformada, inteira nas mãos do Senhor. Quando nós temos esse ensino da palavra de Deus. E por isso que no capítulo 61, Isaías registra como Jesus descreve o seu próprio ministério. Jesus diz assim, lá em Isaías, pela palavra da revelação, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Isaías 61, 1. Quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade o que? Os algemados que estão aprisionados pelas mãos, pelas forças e algemas do diabo, que tem prendido as vidas das pessoas e conduzido as pessoas no caminho da dor, do sofrimento, da miséria, como nós vemos em tantos lugares, no meio de tanto misticismo, engano e tantas outras coisas. Ele disse, o Senhor me ungiu para isso. Olha o versículo 2. Para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Irmãos, é a pregação do consolo, da esperança, de uma vida melhor, de um milagre de Deus em nós, que nós não vivemos neste mundo. Por aqui nós passamos para servir a Deus, servir a igreja dele, e sermos instrumentos na vida de outras pessoas, que Deus nos usa para que outras pessoas sejam ganhas. Deus nos usa para que outras pessoas sejam salvas. Então é uma mensagem de esperança e de consolo. E o versículo 3, e pôs sobre os que estão em Sião, e a pôs sobre os que estão em Sião, que estão de luto. Ele colocou uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Isso é, nós somos firmes, rocha, que Deus nos fez justos na pessoa de Jesus Cristo, plantados pelo Senhor para a sua glória e para a sua honra. Aleluia. Irmãos, aqui está o chamado de Cristo. E quando nós lemos capítulo 8, começando com esses milagres, é isso que nós vemos na vida do Senhor Jesus. Muito mais do que isso. Quando olhamos para a nossa própria vida, a minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre. Nós estamos diante de milagres que Jesus Cristo gera e planta dentro do nosso próprio coração. Um grande estudioso da Bíblia do passado, chamado B.B. Warfield, este homem pesquisava muito as realidades da igreja e do passado, da igreja primitiva, e ele diz o seguinte: o número de milagres que nós conhecemos na Bíblia é muito maior do que nós na verdade sabemos. O que houve, o que ele diz o seguinte: ele na verdade, Jesus Cristo, esse rei de poder, conforme diz o capítulo 8, o que ele fez na verdade, ele exterminou
as enfermidades e a morte durante os seus 3 anos e meio que ele passou na Palestina, porque é onde ele ia, onde havia necessidade, onde havia doença, onde havia pessoas, Jesus trazia a vida, ele restaurava a pessoa, ele curava os doentes e ele libertava os endemoniados e trazia alegria e paz no coração das pessoas. É tremendo, meu irmão, minha irmã, o que Jesus fez, o que ele quer fazer. Quando nós estudamos 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, 24, eu vou ler esse texto para os irmãos, porque ele é muito chave. 1 Pedro 2, 24, se tiver dificuldade para achar, ouça. Diz assim, 1 Pedro 2, 24, carregando Jesus mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, as nossas misérias, nossa condenação, para que nós, mortos aos pecados, diz Pedro, vivamos para a justiça. Irmão, justiça aqui é um ato legal da ação de Deus em nosso favor. Isso é justiça de Deus. Quando Deus pegou você, pessoas quebradas, doentes, pessoas caídas, e Ele perante o Pai nos fez justos, não porque nós merecemos ou temos algo algum, porque Ele na cruz pagou pelos nossos pecados. Ele nos fez justos perante Deus. Quando olha para o crente, para o cristão lavado e regenerado pelo sangue de Cristo, Ele não vê um pecador, Ele vê um redimido, lavado e justo. Você crê nisso ou não? É assim que Ele nos vê, e é assim que Ele nos trata, e é assim que Ele quer se relacionar conosco. E diz então, por suas chagas fostes sarados. Irmão, isso aqui é tremendo, é maravilhoso. O poder que Jesus tem, o poder curador dele sobre a nossa própria vida. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas aqui nessa noite, antes de eu encerrar essa palavra. Então o texto falou de 3 milagres. Eu quero ficar nesses 3 milagres olhando um aspecto só. No outro sermão eu vou falar sobre 2 outros aspectos. Primeiro, que só Jesus tem poder ilimitado. Diz poder ilimitado. Mais uma vez, poder ilimitado. Então só Jesus tem poder limitado. Como? Quando? Primeiro, no encontro com este leproso. Meu irmão, preste atenção aqui. Nos dias de Jesus, a doença que mais afligia as pessoas naquela época era a lepra. Todo mundo tinha medo de pegar lepra. Por quê? Primeiro, ela era incurável. Alguém aqui quer ter uma doença incurável? Não tem nenhum doido aqui. Mesmo que estiver meio doido, ele fala, eu não quero. Ninguém quer. Segundo, não é só incurável, era contagiosa. Então o que você faz com uma pessoa? E o que se fazia naquela época com uma pessoa que tinha uma doença incurável e uma doença contagiosa? Essa pessoa pode conviver com outras pessoas? Não pode. Porque ela iria transmitir para a outra pessoa o mal que está sobre ela, e ela seria então uma pessoa com uma doença incurável e contagiosa. Então qual era o princípio daquela época? Tirava essa pessoa da família e da sociedade, e tinha um leprosário, onde todos os leprosos ficavam amontoados lá. Na verdade, era um cemitério de gente viva esperando a morte. Essa era a história deste homem. Essa era a tradição naquela época. A pessoa, ela era afastada da família, da comunidade, até ela morrer. Agora, você já imaginou o estado emocional deste homem ou dessa mulher? Ou desse jovem? Porque jovens também pegavam essa doença. Qualquer ser humano, criança, qualquer pessoa. Você imaginou o emocional dessa pessoa? Você saber que você tem uma doença incurável, contagiosa, e que você nunca mais poderia ter convívio com a sua família. Por exemplo, se fosse um homem ou uma mulher, tivesse 2 filhos, lindos, nunca mais ela ia ver aqueles filhos. O marido nunca mais ia poder ver a esposa, nem ver os pais. E outra, ela sabia que ela ia morrer. Ela estava nesse lugar para morrer. E elas tinham um limite que elas podiam
ficar, essas pessoas, muito pequeno. E quando elas andavam pelo limite que elas ali podiam andar, elas não podiam sair do limite. E se alguém, por acaso, pudesse passar por lá, ela teria que gritar. O leproso teria que gritar: saia daí, porque eu sou imundo. O imundo está passando. Você já imaginou o quadro desta pessoa? Meu irmão, minha irmã. Existe no mundo, na história humana, uma situação mais terrível, caótica, do que esta para a vida do ser humano? Pois é assim que vivia este homem. Este homem, como você ouviu, versículo 2, eis que um leproso. E agora esse leproso, o que ele fez? Ele rompeu isso. Ele viu Jesus, ele rompeu e foi até Jesus. E aqui está uma coisa tremenda: a fé que estava no coração dele. O milagre acontece na nossa vida, meu irmão, minha irmã, quando nós temos fé dentro do nosso coração. O segredo não está por quem ora por você, o segredo está em você. Na verdade, ninguém precisa orar por você. Na sua casa você pode experimentar um milagre, você sabia disso? Sozinho no seu quarto você pode experimentar um milagre. No momento, na cadeia, aquele que está preso pode experimentar um milagre. Nós devemos orar, porque a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. E nós oramos e nós apoiamos e intercedemos pela pessoa que está passando por dificuldade. Mas a fé tem que estar no coração daquela pessoa. E ele disse, olha o que ele disse. Esse homem, versículo 2, diz lá: ele rompeu com a tradição, pela lei ele não podia ir, nem Jesus poderia recebê-lo, mas Jesus quebrou toda a tradição daquela época. Jesus quebrou com toda a lei criada pelo homem, porque o homem era mais importante do que a lei, e Jesus ficou esperando. Jesus foi ao encontro dele, ele disse o seguinte: Senhor, se quiseres, ele ajoelhado, prostrado no chão, com uma fé viva no seu coração, ele disse: Senhor, se quiseres, podes me curar. E aqui foi o grande segredo do coração deste homem. E Jesus, como grande pastor que ama, aquele que tem poder limitado, ele disse: eu quero. E não disse só eu quero, ele disse fica limpo. E naquele exato momento aquele homem ficou limpo. Só Jesus tem poder ilimitado. Ninguém mais poderia fazer isso. Nenhum curandeiro daquela época, nenhum adivinhador daquela época, nenhum espiritista daquela época, ninguém podia fazer isso. Não tinha poder para isso, e não tem. Mas Jesus tem, e ele disse: sim, eu quero, fica limpo. E diz o versículo 3, irmãos: e imediatamente. E não é que ele foi melhorando, não. Porque Jesus, quando faz algo, irmãos, normalmente ele faz logo. E diz o texto aqui: imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aí Jesus só falou: agora aquele homem, você imagina, a orelha caindo, o nariz pela metade, os dedos tudo caindo. Jesus só falou o seguinte: você vai agora, se mostra ao sacerdote, leva a sua oferta para testemunho, para que todo mundo saiba o poder de Deus na sua própria vida. Irmãos, esse é o Jesus que nós queremos, ele é capaz de fazer isso. E ele não fez, ele quer fazer. Diga assim: Jesus pode fazer isso na minha vida, diga isso. Irmãos, a lepra é como o pecado. Você não tem lepra, mas você tem um pecado. Na Bíblia, a lepra é comparada com o pecado. Você não tem a lepra, mas você tem um pecado. Nós temos o pecado. E nós precisamos ficar livres desse pecado, porque esse pecado, ele nos corrói. Esse pecado nos leva para o lugar da morte. Com o pecado, nós estamos condenados para a morte. Nós somos leprosos, cheios de pecados. Lá, nós somos pecadores, prontos para ficarmos lá e morrermos lá. E ficamos longe de todo mundo. Então, ele pode fazer isso na nossa vida. O que é o pecado, irmão? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que quebra os princípios da palavra de Deus. Quando você vive a sua vida e não a vida de Deus. Quando você prioriza todas as coisas e não as coisas de Deus. Tudo isso é pecado. Ele quer construir algo novo e poderoso na sua própria vida. Segundo lugar, meus amados irmãos, minhas irmãs, nós temos aqui o milagre da cura do servo do centurião. No meu entendimento, ele era um soldado ferido. Na minha exegese desse texto, embora o quarto evangelho fala meu filho,
Mas eu creio que ele fala, o meu filho, pelo relacionamento. É como nós aqui, relacionamento discipulador e discípulo. A gente fala, você é meu pai, você, o discipulador é pai, o discípulo é filho. Porque se cuida do discípulo, você ora pelo discípulo, você interessa pelo discípulo, você quer você quer o bem do discípulo. E aqui está então o relacionamento com um soldado ferido que estava para morrer. E o texto diz, irmãos, que este homem, que nunca entrou numa igreja. E aqui Jesus faz um paralelo, Mateus, que é Jesus que está falando em Mateus registra, muito sério, que eu quero que você preste atenção. Muito sério isso aqui. Ele fala desse centurião, que era o centurião? Era um capitão no exército romano que cuidava de 100 soldados. E nas batalhas um soldado ficou ferido, machucado e estava para morrer. E ele sabe que Jesus está ali. E este homem tinha ouvido a história que Jesus pode todas as coisas. E ele foi aquele que pode todas as coisas. Ele foi e disse para Jesus, olha, esse meu criado está paralítico, ele está sofrendo horrivelmente. Essa é a expressão, sofrendo, versículo 6, sofrendo horrivelmente. Isso, ele estava morrendo. E Jesus, como ama o ser humano, Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Onde que ele está? E este homem então disse, mestre, não somos dignos que tu entres na nossa casa. Lá os soldados são todos vida torta, ele está lá sofrendo, por que é que o senhor vai lá? Uma palavra será suficiente, uma ordem do Senhor será suficiente. Veja, meus irmãos, que agora é uma cura à distância, é uma terceira pessoa que está pedindo por uma pessoa doente. Uma palavra tua, o senhor pode. E ele disse, sabe por que eu creio nisso, mestre? Eu obedeço quem está acima de mim. No exército, na polícia, existe hierarquias de comando. Quem aqui é militar sabe muito bem disso. O major, ele dá ordem para o capitão. Acho que é isso. Ou o coronel dá ordem para o capitão. E o capitão dá ordem para o soldado. O soldado não dá ordem para o capitão. Então ele diz o seguinte, assim como eu obedeço quem é superior a mim, aqueles que são inferiores a mim me obedecem. Ele entendeu o seguinte, o Senhor que tem Deus contigo, o Deus que está operando na sua vida, uma palavra tão somente, uma única palavra, e o meu soldado, o meu criado, ele vai ficar sarado. E Jesus parou, irmão, Jesus ficou mudo. E aqui está um aspecto interessante que é que você preste atenção. Jesus fala com aqueles religiosos que estão perto dele, que seguiam ele, e diz para eles, olha, aqui em Israel significava os religiosos, os judeus, esperavam o Messias, conheciam o Velho Testamento. Eu não vi entre esses religiosos ninguém com uma fé semelhante a este gentio, porque ele era romano. Ficou impressionado. Vocês vão ver o que o pai vai fazer na vida deste soldado dele. Vocês vão ver o que o pai vai fazer na vida do criado dele. Aí Jesus faz a comparação. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, minhas irmãs. Você que me ouve pela internet, pela televisão, isso é muito sério. Ele diz o seguinte, digo-vos, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino dos céus. Aonde está Abraão? Aonde está Isaac? Aonde está Jacó? Estão juntos com Deus, no reino de Deus. Versículo 12, ao passo que os filhos do reino, os crentes, estão sentados nos bancos das igrejas, que ouvem, que conhecem, serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque não tem a fé que um homem deste teve. Irmãos, fé é uma coisa impressionante na nossa vida. Viver a religião não muda a nossa história. Fazer de conta que nós somos cristãos não muda a nossa história. É a fé, essa ousadia de crer no sobrenatural. É saber que a nossa história pode ser mudada. Nós não vamos desistir de orar, de buscar, de clamar, de crer que Deus pode mudar
toda e qualquer circunstância na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, nem nos nossos sonhos, porque o nosso Deus é poderoso. Mas o que acontece, irmãos? Nós vamos esfriando e o diabo é terrível, ele coloca frieza, ele coloca indiferença, ele acende o orgulho, ele coloca coisas na sua vida, ele vai fazendo que tudo é mais importante na sua vida, ele vai dominando você. E ele está dizendo, aqueles virão gente de fora e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os nossos. Diz o versículo número 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados no lugar para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como é que está a nossa vida com Deus, meus irmãos? Quem tem sido Jesus na nossa vida? Qual é a prioridade que Ele tem na nossa vida? Nós somos iguais aos outros. Eu ando estarrecido com a fragilidade do povo chamado evangélico. Qualquer coisinha um camarada faz, é igual o outro lado das trevas. Age do mesmo jeito, não tem uma atitude de servo, não tem uma atitude de gente que crê, não fica firme com o Senhor, e diga, Senhor, está duro, está doendo, está pesado, mas o Senhor vai tirar essa carga, porque eu creio no teu poder na minha vida. Aqui está um casal muito querido, vou citar o nome dele porque ele deu autorização, o Diego e a Fernanda, os dois são dentistas, são da célula da Wanda. Vocês têm 2 anos que vocês são cristãos, não é isso? Vocês batizaram 2 anos atrás. Estão lá na cela da minha esposa. Toda quarta-feira eu encontro com eles. O Diego é gideão de oração. É crente novo, vem orar na torre. E o Diego ora na torre 1 hora, das 10 às 11, às 23, e eu entro às 23 e vou até a meia-noite, toda quinta-feira, na torre de oração. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para orar. O cristão, ele não pode só sentar, só receber. Tudo de bom para ele. Ele tem que servir, irmão e irmã, ele tem que servir. E lá está o Diego. Então ele estava compartilhando, eles compraram uma empresa na área deles, incluindo outras coisas, uma empresa grande, muitos funcionários. E o Diego estava compartilhando o seguinte, nessa situação toda, acertando a vida da empresa dele, trabalhando bastante ele e a Fernanda, que eu os conheço, já os visitei. Houve um dia que ele precisava de pagar 12 mil reais de uma fatura. Ele não tinha o dinheiro. Ele não queria ficar devendo, ele é cristão. O cristão tem que honrar a sua palavra, tem que ser honesto, tem que pagar, seja empresário ou não empresário. O cristão tem que ser honesto, irmãos. O povo não acredita na igreja por causa do mau testemunho dos crentes. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Porque para ser igual, eu fico onde eu estou, fico aqui mesmo. Porque aqui eu já estou perto do Satanás, então eu posso aprontar. E ele orou muito aquela noite. Como ele tem orado toda semana, e é um rapaz de oração. E a Fernanda também. Orou, Senhor, eu preciso pagar essa conta, eu não tenho dinheiro. Estourou tudo lá, né, Diego? Cheque especial, crédito no banco. E gerente do banco é assim, tem dia que não quer emprestar e não empresta mesmo. E ele orou naquela noite. Orou, buscou a Deus. Foi uma noite difícil para ele, porque ele tinha que pagar a conta no dia seguinte, não tinha dinheiro. De manhã, vem uma paciente. Uma pessoa que ele nunca viu, ele falou que nunca viu. Agora ficou sua amiga esse paciente. E falou o seguinte, quer falar com o doutor Diego. Ele é dentista, quer falar com o doutor Diego. Ele nunca viu essa pessoa. E ela falou, olha, Deus falou comigo esta noite, para eu vir aqui e fazer orçamento com o senhor, eu preciso dar uma ajeitada na minha boca, e eu preciso fazer um orçamento. E ele, ficou claro, é o trabalho dele, né, Diego? Vai lá, você faz orçamento. Se a pessoa vai fazer, eu não sei, mas faz orçamento. E o orçamento, sem que ele forçasse nada, deu 12 mil reais. E ela falou o seguinte, eu quero fazer e vou pagar agora à vista. E ele tinha o dinheiro naquele dia para pagar. Deus honrou a vida, o testemunho desse homem. Porque ele é um Deus, só ele tem poder ilimitado, meus irmãos, minhas irmãs. Não é apenas para curar o doente,
mas para socorrer, abrir caminhos e portas na vida de cada um de nós. Que Deus se importa com a camisa que nós vestimos, o sapato que nós calçamos. Deus se importa com o aparelho de dente nos nossos filhos, na condição de pagar a escola. Deus não quer ver os seus filhos miseráveis, mas Ele quer prosperar os seus filhos. Aleluia. Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Nosso Deus é poderoso. E aqui está a história de Jesus que socorreu na necessidade um homem em sofrimento. E para encerrar, Jesus vai na casa de Pedro, ali em Cafarnaum, onde estava esse centurião. Ele entra, e eu gosto de Lucas, quando Lucas fala, ele era médico, ele usa a linguagem médica. Mateus fala que ele pegou na mão de Jesus. Jesus pegou na mão dela, melhor dizendo. E Lucas falou o seguinte, Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Diz que Pedro ficou chateado porque ele curou a sogra dele. Ele repreendeu aquela enfermidade. Diz que a febre passou. E essa mulher foi da cama para a cozinha e passou a servi-lo. Quem faz isso, irmãos? Jesus Cristo. Ninguém mais. Ele quer fazer isso na nossa vida nesta noite. Ele quer fazer isso no nosso coração. Porque Ele pode todas as coisas. Irmãos, esse é o Evangelho que faz mudança na vida do seu. Esse é o Jesus que eu creio. Irmãos, esse é o Jesus que eu creio. Não o Jesus da religião, o Jesus da tradição, mas o Jesus que opera milagres. Ele quer operar na sua vida nesta noite. Aleluia. Baixe os seus olhos, a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Meu querido, minha querida, preste atenção. Seus olhos fechados. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Você veio aqui hoje, eu não sei como você entrou aqui. Quem sabe você tenha pensado em desistir. Você tem passado momentos difíceis na sua vida. E eu quero nesta noite, olhando para esse texto, dizer que Jesus pode todas as coisas na sua vida. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Tome posse disso, meu irmão, minha irmã. Seja essa noite a noite do milagre do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nós estamos orando. Pai, nós estamos pedindo. Espírito Santo, caminha no meio desse povo agora, Pai. E vai tocando sobre a vida. Coloca a tua mão sobre a cabeça desse teu filho, dessa tua filha. Traga, Senhor, o sobrenatural do céu sobre a vida desse irmão e dessa irmã. E levanta aqui, Pai, um povo vencedor, um povo curado, um povo sarado, um povo ousado, um povo da vitória. Faça isso agora e vai derramando essa unção. O Senhor pode todas as coisas. Não há impossíveis para ti.